Eu pertenço à Igreja Pentecostal Deus e Amor, como muitos aqui já sabem. Pertenço ao Ministério 27 anos. Tem pessoas que acham que eu estou falando mal do ministério. Não, eu não estou falando mal do ministério. Porque Isaías, Jeremias, Obadias e outros profetas que tiveram, quando eles viram o erro no meio de Israel, que Deus mandava eles abrir a boca para pregar contra o erro, eles pregavam. E nem por isso eles estavam contra a nação de Israel. Muito pelo contrário, eles estavam contra o erro do sacerdote, dos reis e do povo em si. Porque eles não queriam ver a ira de Deus sobre a vida do povo. Eles não queriam ver. Irmãos, parece que nos dias de hoje só há uma preocupação dentro da Igreja Deus e Amor, dentro da Igreja Assembleia de Deus e dentro de muitas outras igrejas. Parece que só tem uma preocupação. Parece que a única preocupação dos dias que a gente está vivendo é com o dízimo e com as ofertas que entram dentro da igreja. Parece que é a única preocupação que há. Não há outra. O mundanismo ele vem entrando dentro da igreja dia após dia. E as nossas lideranças, nossas diretorias, nossos pastores não têm coragem de defender a igreja contra o mundanismo. Mas o mundanismo ele vem se implantando dentro da igreja de uma forma tão grande que nós já chegamos em um tempo em que muitos cristãos a gente já não conhece mais se ele é cristão ou não. Antigamente você conhecia um cristão de longe quando você via. Hoje, a grande maioria dos cristãos você não conhece, porque eles falam como o povo do mundo, se veste como o povo do mundo, se comporta como o povo do mundo, tem as mesmas atitudes que o povo do mundo. Então, hoje você não consegue mais ver a diferença. E quando a gente vai para o livro de Malaquias, a Bíblia diz assim: outra vez, vereis a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. O profeta Eliseu, se eu não estou enganado, ele passava todo dia por a casa daquela mulher. E aquela mulher olha para o seu marido e disse: olha, eu vejo que esse homem que passa aqui todo dia é um santo homem de Deus. Quer dizer, aquele homem, ele tinha testemunho de cristão, porque ele se vestia como cristão, ele falava como cristão, ele não se misturava com as outras nações e ele tinha um comportamento de cristão. Hoje, as nossas igrejas, eu estou sendo muito sincera, estão preocupadas hoje, sabe com que? As nossas lideranças, só com dinheiro. Para eles, uma igreja abençoada não é uma igreja que está ocorrendo salvação de almas, é uma igreja que está o saldo lá em cima. É uma igreja que se entra 10 mil, passou a entrar 15, opa, peraí, joia, a sua igreja está abençoada. Essa é a igreja abençoada para as nossas lideranças e para a nossa diretoria, infelizmente. Nunca se viu tanta ganância nas igrejas como tem nos dias de hoje. As melhores casas aqui no Brasil, eu estou falando aqui no Brasil porque nós estamos falando dos pregadores aqui no Brasil. Sabe de quem que é? Não é dos cantores, não é dos artistas, não. As melhores casas, as melhores mansões são dos pastores, das lideranças das Assembleias de Deus, das lideranças da Igreja Deus e Amor, dos fundadores, ou seja, das lideranças da Igreja Batista, da Igreja Metodista e muitas outras igrejas. As melhores mansões, os melhores carros estão com eles. Porque toda liderança que passa a tomar conta, como a família, né? Nós vamos falar da família do missionário Davi Miranda, a Débora Miranda
Irene Miranda, Leia Miranda, Davi Miranda Neto. Você está pensando que esse povo anda por aí bobeando? Eles andam com segurança. Eles andam com um carro blindado à prova de bala. Eles possuem as maiores mansões e a mais alta condição financeira. Agora eu pergunto, com dinheiro de quem? Com dinheiro seu. Com dinheiro que você rala ali o mês todo. Sabe, você vai para o trabalho embaixo de chuva, embaixo de sol, trabalha até doente para você devolver o dízimo e ele ser possuidor das melhores mansões, dos melhores carros, enquanto esse dinheiro era para ser usado na obra de Deus, como a Bíblia diz. Era para ser usado para sustento do sacerdote, dos levitas, das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Está lá na Bíblia. Era para ser usado para ajudá-los. Era para ser usado para ajudar essa pobre viúva que perdeu seu marido. Esse irmão que caiu desempregado, essa irmã que está desempregada, que está passando uma situação complicada. Esse dinheiro era para ajudar esse povo. Esse povo que debaixo de sol, debaixo de chuva, levantando 5, 4 horas da manhã para ganhar o seu salário, para devolver o dízimo dentro da igreja, para eles pegar o seu dinheiro e possuir as melhores casas, as melhores mansões. Infelizmente, vai fazer um levantamento dos pastores. Eu estou dizendo os pastores, a liderança, os pastores que estão liderando as igrejas, a Assembleia de Deus, os líderes que estão lá dentro. Né? Aqueles que a igreja estão na sua responsabilidade, os presidentes, aqueles que estão na responsabilidade da igreja, vai puxar a ficha dele para você ver, eles possuem as melhores mansões, as melhores casas. E o que aconteceu com a igreja hoje? A doutrina foi lá embaixo, porque eles não querem mais que você pregue a doutrina. Eles não querem mais. Recentemente eu conversando com uma irmã e ela disse para o pastor, está liberado tudo na igreja agora, isso na igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém? Ele disse assim, não está liberado nada disso, só que eu não posso pregar contra isso, porque se lá na sede eles ficarem sabendo, eles vão me arrancar fora. Você está entendendo como é que funciona? A Deus é Amor, depois que o missionário Davi Miranda faleceu, foi embora para a eternidade, a família tomou conta. Todo o dinheiro que entra nas 18 mil igrejas espalhadas no Brasil e no mundo, que é uma fortuna incalculável, está na mão da família. Está na mão da família. Eles escancararam e abrir as portas para o mundo dentro da igreja. A Deus é Amor. Ela não é nem o começo do que era antes. Ela não é mais. Enquanto o missionário Davi Miranda tinha uma preocupação gigantesca de zelar pela doutrina, de fazer com que os seus cristãos, seus membros, não fosse como o mundo, não se misturasse como o mundo, não falasse como o mundo, não se vestisse como o mundo, não se comportasse como o mundo. Hoje, muito pelo contrário, a família escancarou as portas para o mundo, liberando a vaidade. Liberando a vaidade, vivendo uma vida totalmente ao contrário do que a Bíblia diz. Irmãos, quem conheceu a igreja Deus é Amor e quem conhece hoje? Não é mais a mesma. Não é mais a mesma. Você olha para Débora, você vê que ela está transformada. Você olha para o Davi Neto, você vê que aquele menino não tem nada de Deus na vida. Ele está corrompido e quer mudar a igreja a todo custo e tem mudado de uma forma gigantesca. Eles gastam uma fortuna incalculável com cenário, mudança de cenário direto. Só que as nossas igrejas estão caindo aos pedaços. As nossas igrejas estão com porta quebrada. As nossas igrejas estão com descarga quebrada, as nossas igrejas estão com piso todo bagunçado, as nossas igrejas estão uma porcaria. Enquanto eles estão vivendo uma vida de luxo, uma vida de ostentação e de grandeza. E quando você precisa fazer uma mudança da igreja, você tem que se humilhar como escravo para que eles possam liberar um valor para você arrumar a igreja, como se o dinheiro não fosse do povo, fosse deles. Como se o dinheiro fosse deles. Enquanto eles estão vivendo
uma vida de ostentação, de luxo, enquanto os melhores carros, as melhores mansões estão com as nossas lideranças aqui no Brasil, as nossas igrejas estão caindo no pedaço, os nossos crentes estão passando fome, os nossos crentes estão passando a pior situação, os nossos crentes estão morando de aluguel, estão com aluguel atrasado, estão muitas vezes com os filhos nas drogas, muitas vezes o filho está lutando para terminar pelo menos o ensino médio, enquanto eles estão com seus filhos nas maiores faculdades, com seus filhos com os melhores carrão, formado em muitas coisas, enquanto os nossos filhos não. Enquanto os nossos pastores, os nossos irmãos, muitas vezes estão sofrendo ali, até por privação de pão, e eles estão vivendo uma vida de luxo. Vai puxar a vida dos pastores da Assembleia de Deus Presidente para você ver a mansão que eles possuem. Vai puxar a vida da família Miranda para você ver a mansão que eles possuem. E ainda ameaça o povo dizendo, se você não der o dízimo, o diabo vai entrar na sua casa e vai roubar tudo. E quem rouba a Deus não vai para o céu. Na verdade, quem está roubando a Deus não é você, é eles. Eles estão roubando a Deus, porque eles estão pegando o dinheiro que pertence a você, que pertence a mim, que pertence à igreja, que o dinheiro é para reforma de templos, compras de templos próprios. Quantas igrejas a gente tem própria? A maioria das nossas igrejas são todas alugadas. A maioria das igrejas aí são todas alugadas. Cadê a fortuna que entra na igreja todo mês? Além de extorquir, de roubar o dinheiro da obra de Deus para viver uma vida de ostentação, estão deixando a vaidade entrar dentro da igreja, estão abrindo a porta para a vaidade e estão proibindo quem prega a verdade de pregar a realidade nos dias de hoje. Nas igrejas Assembleia de Deus já não pode pregar mais a verdade, porque se você pregar eles te cortam. Na igreja Deus e Amor, até um tempo atrás a gente tinha liberdade. Hoje, na sede mundial, já não pode pegar mais doutrina. Na sede mundial já é proibido. Temos algumas igrejas nossas que a gente não pode pregar doutrina. Em muitas das nossas igrejas, quando a gente vai pregar doutrina, os pastores nos olham com uma cara feia, dizendo que as almas não vão para a igreja, dizendo que a gente vai matar as almas. Ei, deixa eu te dizer a verdade. Sabe o que está matando as almas? São vocês. Viu? São vocês acolhedores de vaidade, acolhedores de pecado, roubadores da obra de Deus, saqueadores da casa do Senhor, saqueando os humildes da casa de Deus, saqueando o dinheiro que era da viúva, que era para o irmão desempregado, por órfão, saqueando o dinheiro deles para viver uma vida de ostentação e de grandeza. Vocês vão pagar um preço muito alto. E ainda tem aqueles que quando vê a gente falando essa verdade aqui, fala, o irmão está perseguindo a igreja, o irmão está pregando contra o ministério. Pelo amor de Deus, vá ler a Bíblia, entenda o que é essa palavra, compreenda a palavra de Deus. Até quando a gente vai defender a hipocrisia, a mentira? Até quando a gente vai ver tudo que estão fazendo de errado e a gente vai abaixar a cabeça para o erro? Hein, pastores? Até quando vocês vão concordar com tudo que estão fazendo dentro da igreja? Até quando vocês vão concordar com a hipocrisia? Até quando vocês vão negar a verdade e vão abaixar a cabeça para essa turma de lobo, de fariseu, de hipócritas, de bandidos e de roubadores que estão saqueando a igreja de Deus na cara dura diante de todo mundo e ainda ameaçando os coitados, e ainda dizendo para os coitados, se não der o dízimo, o devorador entra na tua casa e vai devorar a tua casa, ainda fazendo isso. Meu Deus, eles não têm temor nenhum, são os verdadeiros saqueadores da obra de Deus. Irmãos, eu não consigo ver tudo isso que estão fazendo e ficar quieto.
Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus levante mais atalaia na terra. Que Deus levante mais homens e mulheres que tenham coragem de defender a pura realidade da Bíblia. Amém? Tem pessoas que dizem, pastor, mas eles não vão vir, não interessa. Tem mensagens que nós pregamos que vai servir de testemunho contra eles no dia do juízo. E que essa mensagem aqui de hoje sirva de testemunho contra eles no dia do juízo. Escute eles ou não, ouça eles ou não, servirá de testemunho. Se inscreva no nosso canal e nos ajude, compartilhe e comenta aqui nos nossos vídeos. Que Deus te abençoe.